Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bia Hansen e esse é o Vou Falar de um Crime. Tô postando episódio no Spotify e no YouTube toda segunda-feira entre as 8 e 10 da noite, então me acompanhem. Eu recebi uma sugestão de um colega lá da minha cidade, Goiôerê, para falar desse caso, que é o caso de uma goiôerense que foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos e nunca mais apareceu. O caso de hoje é o caso da Carla Vicentini. Carla Viviane Vicentini nasceu no dia 29 de abril de 1983, em Goiôerê, Paraná. Seus pais são Tânia e Orlando Vicentini e ela tem duas irmãs mais novas que se chamam Fernanda e Andressa. A Carla foi descrita como uma pessoa extrovertida e comunicativa. Fazia amizades com facilidade e gostava de conversar. Ela também era vaidosa e se preocupava muito com a sua aparência. Gostava de moda e beleza e também tinha uma relação muito próxima com a sua família. A vida de estudos dela era marcada por dedicação, ambição e vontade de crescer profissionalmente. Ela era estudante do curso de Engenharia Têxtil e estava no 4º ano da faculdade. Sua escolha pelo curso refletia seu interesse por moda e pela indústria têxtil, algo que fazia parte da sua personalidade desde a adolescência. Mesmo com seu curso em andamento, a Carla decidiu participar de um programa de intercâmbio que permite que jovens brasileiros trabalhem ou estudem nos Estados Unidos. Seu objetivo com esse intercâmbio era melhorar o seu inglês, conhecer uma nova cultura e buscar oportunidades na área da moda e da indústria têxtil que ela tanto amava. A sua mãe ficou meio receosa com essa decisão da Carla porque ela queria que ela primeiro terminasse a faculdade para depois fazer esse intercâmbio, mas mesmo assim ela acabou apoiando a filha. No dia 18 de janeiro de 2006, a Carla iniciou a sua jornada. Agora ela estava com 22 anos. Ela decidiu que ela iria para os Estados Unidos, mas que depois, quando ela voltasse, ela ia retomar os seus estudos. Ainda no voo, a Carla conheceu a Maria Eduarda Ribeiro. Ela era de Brasília e estava participando do mesmo programa de intercâmbio que a Carla. Elas logo já iniciaram uma amizade. De início, elas foram colocadas numa moradia compartilhada na cidade de Dover, que fica no estado de Delaware. Nessa cidade, elas trabalhavam em uma lanchonete. E dias depois de estarem morando lá, elas perceberam que não gostavam muito das condições de moradia e trabalho que essa cidade estava oferecendo. Então, depois de 2 semanas que elas chegaram nos Estados Unidos, elas se mudaram para a cidade de Newark. E lá é uma cidade que tem várias colônias brasileiras, então elas estariam melhor amparadas. Elas conseguiram encontrar um apartamento lá por conta do amigo do pai da Carla, que se chamava José. Esse homem, ele morava lá, mas ele também tinha alguns outros negócios no Brasil. O nome completo desse amigo era José Madeira Martins Fernandes. Ele era naturalizado americano de origem francesa e, na época, ele estava com 75 anos. Ele era comerciante e empresário com interesses comerciais tanto em Goiôerê, que era a cidade onde a Carla tinha nascido, quanto em Newark. O pai da Carla era contador e prestava serviços contábeis para o José, e essa relação profissional foi o ponto inicial de uma amizade entre os dois. Logo que a Carla e a Maria Eduarda chegaram na cidade, elas já conseguiram um emprego. A Carla começou a trabalhar em um restaurante português, já a Duda começou a trabalhar como garçonete em um bar chamado Adega Lounge. Na noite do dia 9 de fevereiro de 2006, que era uma quinta-feira, a Carla saiu do restaurante dela, que ela trabalhava, e pegou carona com um colega que era cliente do restaurante até o bar onde a Maria Eduarda trabalhava. A Carla teria ido até o bar em que a Maria Eduarda trabalhava para visitar a amiga e também para pegar a chave do apartamento. Ela teria chegado no bar umas 10 horas da noite e quando deu por volta de 1 e 2 da madrugada, a Carla foi vista conversando com um homem desconhecido. Ele era um homem branco, tinha por volta de 1,73 metros de altura, olhos azuis, cabelos curtos e grisalhos e sotaque europeu. Esse homem não falava português e a Carla não falava inglês. Então, o meio de comunicação deles foi meio que entre gestos e sorrisos. Ninguém sabe exatamente como estava acontecendo a comunicação deles. Aparentemente, a Carla já tinha bebido um pouco, mas esse homem começou a oferecer bebidas para ela e foi pagando vários drinks para ela, até que ela passou mal e foi vomitar no banheiro, e depois ela voltou. E algumas testemunhas dizem que ela estava bem alterada e outras testemunhas dizem que ela estava completamente normal. Entre 2 e 2:30 da madrugada, a Carla foi até a Maria Eduarda para pedir as chaves do apartamento. E ela disse que ela iria até o carro do homem desconhecido para ver uma foto que ele queria mostrar para ela. Ao mesmo tempo que ela pegou a chave, ela falou que logo ela voltaria. E a Maria Eduarda não se preocupou, porque parecia uma coisa comum.
O fato de ela ter pego a chave e falado que logo retornaria, meio que deu a entender que ela teria pego a chave por precaução. Caso ela não voltasse direto para o bar, ela iria direto para casa, mas que mesmo assim ela não iria demorar. Ainda nesse meio tempo, entre as 2 e 2h30, a Carla teria entrado no bar, entregue um bilhete para o gerente do bar e pedido para ele entregar esse bilhete para a Maria Eduarda. E nesse bilhete estava escrito o nome Antônio e um número de telefone embaixo. Outro detalhe importante que vale mencionar é as vestimentas que a Carla estava usando no dia do desaparecimento. Ela estava usando uma calça jeans, uma camiseta branca, uma bota marrom de cano alto e uma jaqueta azul. No momento que a Carla saiu do bar, ela estava vestindo essa jaqueta. Quando encerrou o expediente da Maria Eduarda, ela voltou para o apartamento e chegou lá por volta das 3 horas da madrugada. E ela percebeu que a Carla não estava lá. A Maria Eduarda achou super estranho a Carla não ter voltado ainda, porque ela falou que ia ser uma coisa rápida e que logo logo ela estaria de volta. E outra coisa que ela percebeu é que a Carla tinha deixado tudo para trás, tipo os documentos dela, inclusive o passaporte. E lembra do casaco azul que ela tinha saído do bar? Então, esse casaco estava no apartamento, o que indica que a Carla teria passado no apartamento e depois teria saído de novo. Só que o mais estranho de tudo isso é que era um dia super frio. E a Carla jamais sairia para fora naquele frio sem o casaco dela. Então, é muito estranho o fato de o casaco dela estar no apartamento e a Carla não estar lá. Preocupada, a Maria Eduarda ligou para a polícia e relatou o desaparecimento da Carla e fez o boletim inicial. A polícia então foi até o apartamento das meninas e chegando lá, eles notaram que o casaco Hugo Boss da Carla estava lá. E também estava o passaporte e a carteira dela, que, como eu falei, são itens fundamentais que geralmente a pessoa não deixa para trás quando sai. Outra coisa que os policiais notaram foi que a bolsa com as roupas do trabalho da Carla também estavam no apartamento, ou seja, de fato ela tinha passado lá antes de sair novamente. E aí rolou essa dúvida: se a Carla passou no apartamento primeiro, ela teria ido até lá com o homem desconhecido e depois voltado e saído com ele, ou outra coisa teria acontecido. Enquanto estavam no apartamento, os policiais fotografaram o local e também tentaram pegar algumas impressões digitais. Eles também entrevistaram a Maria Eduarda e perguntaram tudo o que tinha acontecido. E ela falou exatamente tudo o que aconteceu, que a Carla tinha saído para ver uma foto no carro de um homem desconhecido e que depois ela não viu mais ela, e ela percebeu tudo isso quando ela retornou para o apartamento. Ainda na vistoria, os policiais perceberam que não tinha nenhum sinal de violência ou de brigas dentro do apartamento. O caso passou a ser tratado como desaparecimento em circunstância de risco e o FBI incluiu a Carla na sua lista de desaparecidos, oferecendo uma recompensa de $20 mil. A família da Carla só ficou sabendo do desaparecimento dela no dia 12, ou seja, 3 dias após o desaparecimento dela. E a Tânia, a mãe da Carla, já estava meio desconfiada que algo poderia ter acontecido, porque ela e a sua filha se comunicavam todos os dias. Todos os dias elas ligavam uma para outra para falar como tinha sido o dia, como estava sendo a experiência da Carla. E de repente ela simplesmente recebe uma ligação falando que a filha dela estava desaparecida há 3 dias. A Tânia entrou em desespero e foi imediatamente atrás de um voo para os Estados Unidos. Ela foi acompanhada do seu marido Orlando. Eles receberam suporte de um diplomata e uma funcionária do consulado brasileiro em Nova York. Quando chegaram em Newark, os pais da Carla participaram de encontros com autoridades, tanto delegados quanto agentes do FBI. As autoridades explicaram para o casal os resultados das buscas realizadas no apartamento, o progresso na investigação e eventuais pistas, deixando eles a par de tudo o que tinha acontecido nesses últimos dias. Enquanto estavam lá, os pais da Carla fizeram uma busca intensa pela filha. Eles entraram em bares, restaurantes, loja, todos os lugares que eles conseguiram para verificar se alguém reconhecia a Carla de algum lugar ou se tinham visto ela. Eles tentaram reconstituir os passos que a Carla tinha feito naquele dia em busca de pistas, mas infelizmente eles não encontraram nada. Em diversas ocasiões, a família foi convocada para autópsias e exames odontológicos de possíveis vítimas, cujos resultados foram todos negativos. Eles inclusive visitaram necrotérios na esperança de encontrar a sua filha desaparecida. E esse foi um dos episódios mais dolorosos enfrentados pela família durante as buscas. A Tânia declarou o seguinte, abre aspas, eu enterrei muitas garotas com as mesmas características físicas da Carla e eu chorei por todas elas, fecha aspas. Depois de incansáveis buscas pela filha, a Tânia e o Orlando retornaram para o Brasil no mês de abril. Na tentativa de encontrar mais pistas sobre o caso,
o Orlando entrou em contato com o pai da Maria Eduarda, que era a colega de quarto da Carla. O Orlando estava desconfiado que a Maria Eduarda poderia estar omitindo algumas informações que ela poderia saber sobre o desaparecimento da Carla. Então ele fez esse contato com o pai da Maria Eduarda para que o pai dela convencesse ela de falar o que ela sabia, porque ele tinha a sensação que ela sabia de mais coisa do que ela estava falando. Só que infelizmente o pai da Maria Eduarda foi meio seco com o Orlando e não ajudou ele com as informações que ele precisava. Ele se demonstrou não muito disposto a colaborar. E agora vem uma parte em que as fontes que eu pesquisei se contradizem. Algumas fontes falam que a Maria Eduarda contou para os policiais que tinha câmeras de segurança no bar e os policiais foram atrás dessas câmeras e quando eles foram olhar a filmagem estava muito ruim, não dava para entender nada do que estava acontecendo. Já outras fontes falam que a Maria Eduarda não forneceu essa informação e que a polícia foi atrás das câmeras e o dono do bar falou que justo naquela noite a câmera ficou desligada, então eles não poderiam fornecer as imagens. Então tem essas duas versões, mas de qualquer forma, conseguindo ou não ver as câmeras, a polícia não conseguiu identificar nada nas filmagens. Infelizmente, essa falta de imagens impossibilitou que a polícia conseguisse refazer o trajeto que a Carla tinha feito naquela noite e também impossibilitou que eles conseguissem ver se a Carla entrou ou não no carro daquele homem. E agora vem outro ponto desse caso que é incontroverso, porque algumas fontes dizem uma coisa e outras fontes dizem outra. Vocês lembram que eu falei sobre aquele bilhete que a Carla teria entregue para o gerente do bar para que ele entregasse para Maria Eduarda? Aquele bilhete que continha o nome Antônio e um número de telefone. Esse bilhete se perdeu no meio do caminho. Algumas fontes falam que o próprio gerente do bar teria perdido esse bilhete. Ele confirma que recebeu às 2h30 da madrugada esse bilhete da Carla e que ele teria guardado, mas que ele acabou perdendo no meio da noite. E outras fontes falam que, na verdade, ele entregou esse bilhete para Maria Eduarda e que quem teria perdido ele teria sido ela. Ou seja, de qualquer forma, a polícia não teve acesso a esse bilhete. E esse bilhete era muito importante, né? Porque ele tinha um nome e um telefone. E poderia ser o nome e o telefone do principal suspeito. Conforme corria a investigação, o José, o dono do apartamento das meninas, acabou se tornando mais um suspeito. Porque o que acontece? O José tinha um outro apartamento no prédio no qual ele morava. Então ele e as meninas moravam no mesmo prédio. E por conta dessa proximidade, a polícia foi investigar ele também. Só que os depoimentos dele acabaram se contradizendo um pouco. Essa contradição se deu pelo fato de que primeiro ele falou que na noite do desaparecimento ele não tinha ouvido nada e que ele estava dormindo e não percebeu nada de diferente. Só que depois ele mudou essa versão. Ele falou que ele estava sim acordado naquela hora e que ele tinha ouvido barulho na escada. Ele teria ouvido alguém subindo a escada e depois de um tempo ele teria ouvido alguém descendo as escadas e saindo. Então isso foi bem contraditório, porque uma hora ele falou que tinha ouvido, outra hora ele falou que não tinha ouvido, e isso deixou a polícia meio em estado de alerta. Outro fato estranho é que o José posteriormente declarou que ele teria recebido ligações no dia seguinte do desaparecimento da Carla. Ele teria recebido entre 3 a 5 ligações e quando ele atendeu, falava uma voz feminina pedindo socorro e ele disse que provavelmente era a Carla, porque quem mais seria? Só que o mais estranho disso tudo é que ele não entrou em contato logo em seguida com a polícia. Ele esperou um tempo para depois falar para ele sobre essa ligação. E isso gerou um grande desconforto na família da Carla, porque ele não entrou em contato direto com a polícia para avisar que alguém tinha ligado, sabe? É uma coisa que não dá para entender. O FBI quebrou o sigilo das ligações e analisou os registros telefônicos do José, mas mesmo assim não encontraram nada que levasse ele como suspeita. Então não encontraram nada daquelas ligações que ele tinha falado que tinha recebido. Poucos dias depois do desaparecimento da Carla, o José embarcou para Goiôerê de volta para o Brasil e ele alegou que tinha um compromisso na cidade, então por isso ele teria feito essa viagem. Todo mundo achou isso meio esquisito porque dava a sensação de que ele poderia estar fugindo de alguma coisa. Mas ele deu a justificativa dele e voltou para o Brasil. Os pais da Carla disseram que depois do ocorrido, o José começou a evitar entrar em contato com eles e que depois disso a amizade acabou morrendo. Outra coisa que aconteceu foi que no depoimento do José para a CPI mista da imigração ilegal,
ele sugeriu investigar outras pessoas envolvidas no caso. Por exemplo, as pessoas que tinham arranjado um emprego para Carla e para Duda naquele bar. O José também afirmou que a área era perigosa e que poderia haver algum crime organizado na vizinhança. Mesmo com esses acontecimentos, não tinha nenhuma evidência de fato que comprovasse que o José tinha alguma ligação com o desaparecimento da Carla. E com isso, sem provas concretas, ele nunca foi oficialmente acusado. No final das contas, o principal suspeito do caso ainda continua sendo aquele homem que saiu do bar junto com a Carla naquela noite. A família da Carla tem até hoje esperanças de que um dia vai encontrar ela. Um dos objetos mais valiosos para Tânia é uma carta escrita pela Carla. Nessa carta, a Carla agradece por ser filha dela e pede desculpas por ser rebeldinha e declara o seu amor. Hoje, a Tânia se apoia na fé e na memória da filha para poder seguir em frente. O caso Carla Vicentini segue em aberto e continua sendo um dos maiores mistérios de brasileiros nos Estados Unidos. E esse foi o caso de hoje. Se você tiver alguma informação, ainda dá para entrar em contato para tentar denunciar alguma coisa, alguma suspeita. E eu fico meio tocada porque é um caso de uma pessoa que é da cidade onde eu cresci. E é um absurdo, né? Até hoje ninguém sabe o que aconteceu realmente com a Carla. É isso, gente. Contem aqui a sua opinião. Comentem aqui o que vocês acham desse caso. E até o próximo episódio. Tchauzinho!